Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Senhor presidente, a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, traz uma expressiva manifestação do povo brasileiro sobre a estratégia arquitetada por Jair Bolsonaro, seu filho Eduardo Bolsonaro e seu grupo político para apunhalar o Brasil e o nosso povo, para entregar o nosso país aos caprichos de Donald Trump e dos Estados Unidos. Os dados mostram que 71% da população são contra o tarifaço imposto ao Brasil, com o propósito de pressionar as nossas instituições para ajudar a situação de Bolsonaro, hoje em prisão domiciliar, e cujo julgamento, por liderar uma organização criminosa armada disposta a um golpe de Estado, começa no próximo dia 2 de setembro, no Supremo Tribunal Federal. É prova inconteste da reprovação a essa traição. A pesquisa expõe ainda que 69% dos entrevistados consideram que Eduardo Bolsonaro age em nome de interesses dele e da própria família, quando articula, a partir dos Estados Unidos e à custa do dinheiro público que ele usou regiamente para se manter lá, medidas absurdas contra o nosso país, contra o nosso setor produtivo e contra o emprego de milhões de brasileiros e brasileiras. As pessoas demonstram ter plena consciência de que o Brasil está sendo cruelmente usado por um grupo familiar com o criminoso propósito de resolver seus interesses escusos para escapar de um processo judicial que corre rigorosamente dentro da lei. E reprovam essa ação deletéria que tem trazido sérios prejuízos ao país, com o aplauso de muitos traidores da pátria, entre eles governadores de estados extremamente prejudicados pelo tarifaço, como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o de Minas Gerais, Romeu Zema, e o de Goiás, Ronaldo Caiado. Não há tolerância da população com os traidores. O que vemos é uma compreensão popular da situação em que 84% dizem ter conhecimento da agressiva carta endereçada por Trump ao Brasil e da necessidade de condenação inequívoca aos ataques dos Estados Unidos e à postura antipatriótica de Jair Bolsonaro e de sua família. Não à toa, 48% da população dizem que Lula e o PT estão fazendo o que é mais certo neste embate e 49% afirmam que o nosso presidente está agindo em defesa do Brasil. Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm o reconhecimento público atestado pela pesquisa. São os dois nomes que aparecem à frente como os que mais estão agindo bem diante das ameaças que esse tarifaço representa ao nosso país. E 48% dos brasileiros têm confiança de que o governo Lula conseguirá negociar um acordo para reduzir as extorsivas tarifas aplicadas sobre nossos produtos. Fica muito evidente, enfim, que Bolsonaro, seu filho e seu grupo
foram reprovados e derrotados pelo povo brasileiro nessa ação de lesa-pátria que empreenderam contra o nosso país. Não só são absolutamente rechaçados por trair o Brasil, como o povo demonstra ampla confiança na forma inteligente, serena, diplomática e, sobretudo, soberana, com que o presidente Lula vem conduzindo as negociações e na sua capacidade de liderar uma saída construída pelo diálogo para essa situação. Não foram suficientes ao bolsonarismo os 4 anos de mortes e destruição nacional promovidos por aquele governo pautado pela necropolítica. Eles perderam as eleições, tentaram um golpe de Estado, tentaram a abolição violenta do Estado de Direito, tentaram matar o presidente eleito, o seu vice Geraldo Alckmin e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, à época o ministro Moraes, e novamente derrotados em seus planos criminosos, seguem agindo para criar balbúrdia, para disseminar o caos e para destruir o Brasil. As pessoas estão percebendo vivamente o que significa essa miséria política que Bolsonaro e seu grupo representam. O povo está entendendo que não é uma questão de polarização, porque esse não é um ataque a Lula ou ao seu governo, é um ataque ao Brasil e ao seu povo, para atender aos propósitos criminosos de uma família, a família Bolsonaro, que esse grupo coloca acima de tudo, até mesmo dos interesses nacionais. Então, são dados alentadores, porque mostram a apreensão dos fatos pela população e a derrota dessa narrativa golpista contra o Brasil, promovida por esse grupo de traidores que trabalha aqui e no exterior, dia e noite, para prejudicar o nosso país. As pessoas sabem quem defende o Brasil e quem se alia a forças estrangeiras para atacar a nossa soberania. E tem condenado, sem nenhuma hesitação, os que traem a pátria e apoiado o governo Lula em sua firme defesa do nosso país. A conta política daqueles que agem contra a população e o Brasil está começando a chegar. A população está tendo absolutamente clareza de qual é a política da extrema-direita no nosso país. E vai mostrando claramente que esse segmento, que esse grupo não tem qualquer compromisso com a soberania nacional, com o interesse do Brasil e com o interesse da população brasileira. População essa que já começa não só a sentir, mas a descobrir que muitas coisas que no passado recente tiveram um peso importante, que deram discurso à oposição e que hoje estão mudando. Essa mesma pesquisa mostra que a população começa a sentir no seu próprio bolso a melhoria da inflação, por exemplo, em relação ao preço dos alimentos. Há um sentimento claro de que no supermercado, na feira, aonde se vai, já se começa a sentir uma diferença significativa do que aquela que havia 2, 3 meses atrás. Isso é fruto da política econômica do ministro Haddad, do presidente Lula. Isso é fruto das medidas que foram tomadas para enfrentar a carestia e melhorar a vida da população brasileira. Isso é fruto de um compromisso extremamente forte e sólido
com o interesse da população brasileira mais pobre. E isso vai avançar ainda mais, senhor presidente. Vou concluir. Porque, nesse ano, nós vamos apoiar uma série de medidas que vão contribuir fortemente para melhorar a vida da população brasileira, inclusive da classe média. Nós devemos votar, até o final desse ano, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e um desconto significativo para quem ganha até R$ 7.300. É o Vale Gás, é a nova tarifa social para a energia elétrica, é o Minha Casa Minha Vida atingindo a classe média também. E não tenho dúvidas, por mais que a extrema-direita esperneie, grite, chore, quando chegarmos no ano que vem, nós vamos chegar em condições absolutamente claras para reelegermos o presidente Lula e darmos continuidade a esse projeto que está mudando o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.